Se você nunca foi machucado, magoado, ferido na sua caminhada cristã, na sua convivência em igreja, você pode estar vivendo o evangelho errado. Isso mesmo. Porque a caminhada cristã é exatamente um treinamento, a convivência, o congregar, é exatamente para treinar as suas faculdades espirituais. E se você em algum momento já foi ferido, machucado, magoado na sua caminhada cristã, e isso tem te afastado da comunhão, tem te afastado do congregar, e você hoje quer uma luz para entender o que você deve fazer, né, diante dessas situações, eu quero te trazer a luz da palavra de Deus hoje, uma direção que pode mudar completamente a forma como você enxerga o congregar. O que eu vou te entregar aqui nesse vídeo é algo que pode fazer com que você rompa anos em apenas alguns minutos. Por isso eu peço a tua atenção nesse momento, para que você discirna espiritualmente comigo um versículo apenas que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. No versículo 11, eu vou ler somente um versículo. O contexto todo desse texto aqui de 1 Coríntios 13, ele é excelente porque ele fala sobre o amor. O nome deste texto aqui, inclusive, é O Amor é o Dom Supremo. E eu considero particularmente esse capítulo um dos mais lindos de toda a Bíblia, porque ele fala que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse toda a fé do mundo, ainda que eu desse todos os meus bens, qualquer coisa, se eu não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. E esse capítulo inteiro, ele é um tapa na nossa cara. Sim, na nossa, na minha, na sua, de todos os que se chamam cristãos. Se todos conhecessem e estudassem esse livro e colocassem em prática o que ele ensina, com certeza não teríamos metade dos problemas que temos hoje nas nossas igrejas, né? Na igreja moderna, na igreja atual. Mas podemos lembrar que Jesus falou que nos últimos dias, nos últimos tempos, o amor se esfriaria de quase todos. Eu não sei você, mas eu não quero me encaixar nessa estatística de o amor se esfriou de quase todos, né? E eu quero te convidar a meditar nessa palavra, nesse capítulo inteiro, comer desse capítulo, se alimentar, pôr em prática, porque ele é maravilhoso. Este capítulo inteiro é um capítulo que nos convida a nos converter verdadeiramente. Porque por mais que isso soe um pouco pesado, a verdade é que sim, existem muitos que se chamam cristãos hoje em dia, mas que não estão verdadeiramente convertidos ao evangelho. Porque o que é conversão? É mudar de caminho. Se você agia de uma forma antigamente, hoje você não age mais, né? A conversão, ela não é sobre o seu passado, mas é sobre o seu presente, é sobre as suas ações. O que você converteu? O que você mudou? Então, se nós observarmos, né, como o Senhor Jesus falou, que nós conheceremos as árvores pelos frutos, se nós olhar o fruto, a ação de cada cristão, nós vamos entender ali que se a pessoa é realmente convertida ou não. Sempre, claro, colocando esse espelho diante de nós, porque não adianta nada nós discernirmos a vida dos nossos irmãos se não termos discernimento da nossa própria vida com Deus. Quem somos, né? Então este capítulo, assim, ó, eu creio assim que ele define todo o evangelho, porque o próprio Jesus disse que o amor, né, é o resumo da lei, dos profetas, o resumo da Bíblia, é o resumo do que Jesus fez, do que Deus fez através de Cristo, é mostrar para a humanidade o sentido do amor, mostrar que o Deus, nosso Senhor Todo-Poderoso, nosso Pai, amou o mundo de tal maneira a ponto de dar o seu Filho para morrer em nosso lugar. Então o amor, realmente, ele é toda a lei. E a vontade de Deus é que a gente viva esse amor como família, como irmãos, no congregar. Mas o versículo que eu quero enfatizar aqui é o versículo 11, que diz assim:
Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Ou seja, quando eu era uma criança, eu me comportava como uma criança. Mas agora que cresci, não sou mais criança, eu preciso me comportar como uma mulher adulta. E através desse versículo, né, convido você a ler o contexto, mas enfatizando nesse versículo que fala a respeito de comportamento. E eu falei que te entregaria uma chave de discernimento aqui nessa palavra e eu quero te trazer agora à luz o discernimento que eu tenho deste versículo. Todos nós que nos convertemos um dia, que somos chamados pelo nome do Senhor, que somos cristãos, que nos batizamos, que congregamos, que fizemos parte de uma família de Deus, né? Que carregamos um nome, nós um dia aceitamos Jesus, nós um dia entendemos o sacrifício dele na cruz e passamos a andar em novidade de vida, passamos a andar então em obediência, ou pelo menos tentar andar em obediência à palavra. Mas a verdade é que a vida com Deus, ela não se limita a você se converter um dia, mudar suas condutas, abandonar o seu passado e simplesmente acabou. Agora eu vivo, não faço mais aquilo, não peco mais, não existe. A vida com Deus, ela é uma vida de conversão diária. Todos os dias eu preciso me arrepender, porque todos os dias eu peco. A palavra de Deus, ela fala, se dissermos que não temos pecado, já estamos pecando. Nós pecamos todos os dias. E nós precisamos das misericórdias de Deus sobre a nossa vida todos os dias. A misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos, fulminados. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Por quê? Porque todos os dias nós pecamos. Todos os dias. Nós somos seres humanos, a nossa tendência, a nossa natureza, ela já é pecaminosa. Sem Jesus, sem o Espírito Santo, nós não temos nenhuma possibilidade de sermos chamados santos, santificados. Mas com Cristo, com Jesus, nós somos justificados, porque nós cremos no sacrifício, nós cremos que ele levou sobre ele os nossos pecados e a partir então da conversão do sangue dele, nós somos santos, não porque somos por nós, mas porque ele nos justificou e nos separou para ele, para vivermos em santidade. Mas nós precisamos entender que essa santidade, ela não é nossa, se nós não tivermos o Senhor, se nós não nos submetermos ao senhorio, né, de Cristo, para que ele seja o nosso cabeça, para que ele governe as nossas ações, nós seremos apenas uma pessoa que tem um título de crente, mas que na prática não é cristão. Então hoje eu quero te convidar a pensar assim: se você foi magoado, se você foi entristecido, se você foi chateado por alguém, não significa que essa pessoa ela não é de Deus. E essa é a ótica, essa é a visão, o discernimento que eu quero passar para você aqui. Mas voltando aqui ao versículo chave da nossa palavra, porque eu não posso me estender aqui no vídeo. Ele fala que quando ele era menino, ele se comportava como menino, agia como menino, mas agora ele é um homem, ele não pode mais agir como um menino. Ele precisa agora agir como um adulto. E esse é o convite que eu quero te fazer hoje. Eu não sei em que fase você está da tua vida cristã, da tua caminhada cristã, mas eu quero te fazer um convite a crescer. Eu quero te convidar a crescer espiritualmente. Eu quero convidar você a dar um passo a mais em direção à tua maturidade. Porque o Senhor não nos chama para vivermos estagnados. O Senhor nos chama para multiplicar talentos, o Senhor nos chama para crescer, para ser luz, para ser sal na terra, para manifestar o reino dele na terra. E eu quero te convidar a fazer uma análise hoje de que forma você tem manifestado o reino de Deus na sua vida. Porque manifestar o reino de Deus não é você ter uma posição, um cargo, uma liderança ou você ser visto, né? Seja na internet, seja no púlpito, no altar. Ter um ministério, ter um chamado não é sobre isso. Ter um chamado, todos nós temos. E o Senhor nos chamou a manifestar o reino na terra. Ele nos chamou a
Ser sal e ser luz no mundo, trazer equilíbrio, trazer tempero. Nós sabemos, sal, se ele for demais, ele salga, ele fica indigesto. Se for de menos, perde a graça. Ser sal é ser equilíbrio, é ser luz. Ser luz, ser diferença, iluminar caminhos. Ser luz não é sobre o quanto você brilha, o quanto você aparece, o quanto você sobe no salto, mas é o quanto você ilumina caminhos. O quanto você faz diferença na vida das pessoas que te cercam, na vida das pessoas que Deus confiou a você uma responsabilidade. O quanto você tem manifestado esse reino. Eu faço um convite hoje a você se autoanalisar. E só consegue se autoanalisar aquele que já é maduro, aquele que já cresceu. Porque criança não consegue se trabalhar sozinha. Criança precisa de ajuda para tudo. Bebê precisa de ajuda para tudo. Bebê recém-nascido, ele faz xixi nas calças, ele faz cocô, ele precisa de alguém para dar banho, ele precisa de alguém para trocar, para cuidar, para nanar. Agora, a criança, ela começa a se desenvolver sozinha e ela começa a querer aprender de tudo. O adolescente, ele cresce um pouco, ele já acha que sabe de tudo, mas na verdade ele tá só aprendendo, ele já aprendeu a dominar muita coisa, mas ele tem muito ainda que viver e que aprender. O jovem também tem tendência a saber, opa, agora eu já sei de todas as coisas, agora eu posso viver sozinho e fazer como eu bem entender. Só que quando ele sai para viver a vida adulta, ele vê que os problemas que ele tinha quando adolescente, quando jovem, na casa dos pais, não se comparam com os problemas que ele vai enfrentar agora na vida adulta. E o adulto, então, nem se fala. Adulto é responsável, adulto precisa andar e bater de frente com o diabo, espiritualmente falando. Mas na vida adulta, corriqueira, natural, você sabe o que é ser adulto. E ser adulto dói, né? Crescer dói. Ter responsabilidades dói. Mas nós, enquanto cristãos, como estamos vivendo a nossa vida cristã? Como estamos nos desenvolvendo? Será que a gente nasceu de novo e quer ser para sempre um bebezinho? Será que porque nascemos de novo, porque Jesus falou que nascemos de novo, a gente vai precisar ser sempre aquele bebê que depende do pai e da mãe para tudo, que depende do pastor, da pastora para tudo, que depende do líder para tudo, que não sabe se colocar e dobrar o joelho em casa e orar e buscar e ter uma vida devocional, ter uma vida constante com o Senhor, porque precisa sempre de alguém dizendo ali o que ele deve fazer? Como está a sua vida espiritual? Em que ponto você parou? Esse vídeo é um convite para você crescer. É um convite para você se desenvolver um pouco mais. E se autoanalisar. Que fase você está? Creio que se você está assistindo esse vídeo aqui, você não é mais um bebê espiritual. Os bebês, eles fazem muitas cacas. Eles precisam de alguém ali para cuidar. Então, o novo convertido, geralmente, ele age assim. Você aí que tem na sua mão novos convertidos, você que Deus confiou a você novos convertidos e você não tem tido paciência com eles, o Senhor está te vendo. E o Senhor está te medindo. O Senhor está te analisando. Porque se Ele deu na sua mão, é porque é para você cuidar. E faz parte, faz parte. Não significa que o irmãozinho, a irmãzinha lá, o novo convertido caiu nos mesmos erros, cometeu os mesmos pecados, que ele precisa ser expulso do meio de vocês, do meio da igreja. Ele precisa ser cuidado, ele precisa ser discipulado. Claro que não é a mesma coisa quando a pessoa já está há muito tempo, né? Mas nós precisamos ter discernimento de com quem estamos lidando, com quem estamos trabalhando, com quem estamos convivendo. E se você abrir o seu discernimento espiritual, quem sabe você vai se machucar muito menos, quem sabe isso vai doer muito menos na sua vida. Porque você vai olhar para as situações, você vai olhar para os irmãos e você vai ter misericórdia, você vai ver com olhos espirituais. E pode ser que os teus sentimentos mudem, que você discirna ali quem está diante de você. Se é um bebê espiritual, se é uma criança, se é um jovem, se é um adolescente espiritual. Quando você ter esse discernimento, você vai conseguir romper com as tuas dores. Pode ter certeza que eu te falo por experiência própria. Então esse é o vídeo de hoje, um convite à maturidade mais uma vez.
Espero que com esse versículo, com a meditação desse texto, você possa romper muito mais e aquilo que eu não falei, que o Espírito Santo ministre e complete no seu coração. Deus abençoe sua vida, deixe seu curtir. Beijo de irmã.